para entender o alcance desta decisão da Suprema Corte e a reação de Donald Trump ao que os juízes decidiram, a gente conversa agora com o nosso colunista, Aode Cunha. Aode, muito boa tarde. Que sexta-feira, Aode, que sexta-feira. Dá para dizer que a gente entra numa nova era de incerteza na economia e nos mercados a partir desta decisão e da reação de Donald Trump? Boa tarde. Boa tarde, Naka, quem nos assiste aqui no CNN Money. Eu acho que sim. Porque no primeiro momento, você pode até comemorar do ponto de vista de restabelecimento de condições normais de política comercial nos Estados Unidos, né? Uma instituição como a Suprema Corte, com votos de ministros conservadores, né? Que tinham votado em outros temas favoráveis ao Trump, mas no caso das tarifas, né? Resgatando um princípio de que o governo americano precisa submeter uma mudança de política tarifária deste nível ao Congresso americano. Então, a primeira reação é uma reação positiva de restauro de uma normalidade anterior. Mas a reação do presidente Trump, ela fala muito sobre a característica do presidente Trump, né? Ele já reage dizendo que foi um absurdo, que ele tem uma série de outras medidas que ele pode adotar, e adotou uma delas, né? Que é a imposição de uma tarifa geral de aumento de 10% para todos os produtos. Ela vai durar um tempo só, são 5 meses, depois tem que ser votado pelo Congresso. Ele fala de utilização de outros artigos de excepcionalização, de restrição de importações. Então, o problema todo é que se passa um cenário de incerteza da principal economia importadora do mundo, de vários países, de vários produtos, de incerteza sobre qual política que vai ser conduzida, né? E exportadores e produtores do mundo todo precisam ter um pouco de clareza sobre quais são os seus custos, quais são os custos de importação nos Estados Unidos. Então, esse é um problema maior, é um problema de instabilidade de regra na política tarifária americana. E diante desta dúvida, desta incerteza, qual deve ser o comportamento do investidor? Hoje, a sexta-feira opera tão com referências ali nebulosas, Aode, que a gente tem um mercado com bolsa subindo, metais como o ouro e a prata também subindo, o dólar caindo. Neste ambiente, a gente pode continuar esperando um movimento de migração para os ativos considerados mais seguros, ou seja, é ouro, é prata em alta e dólar talvez continuando neste momento de fraqueza? Eu tendo que acreditar que sim, por mais paradoxal que esse argumento seja, né? Porque quando a gente falava em mercado seguro, você falava no mercado americano, né? Bonds americanos, o dólar americano, né? Que era o safe to have, né? O voo para o mercado seguro. Só que essa instabilidade na própria economia americana vem fazendo com que vários detentores de títulos americanos vendam esses títulos, bancos centrais, e com uma fuga para outros ativos considerados como proteção ao risco, como o ouro, a prata, metais preciosos. Então, eu acho que o sinal aqui é toda a continuidade deste aumento de incertezas na gestão Trump gera essa desconfiança no mercado financeiro global em relação a ativos americanos, principalmente ativos ligados ao governo, como bonds, treasuries americanas, o que faz com que se tenha uma pressão negativa sobre o dólar e fuga para outros ativos vistos como proteção a este risco global que vem dessa incerteza americana. Este momento de dólar fraco acaba beneficiando, dá para dizer isso, acaba beneficiando o Banco Central no Brasil, nesse seu esforço de levar a inflação de volta à meta. Dá para dizer que dólar fraco reforça a aposta de que teremos cortes no plural e levando o juro, a taxa Selic, para um patamar ali de 12%, 13% em 2026? O dólar fraco e uma tendência constante à desvalorização do dólar, né, ou valorização do real, sem sombra de dúvida, ajuda, porque eles afetam vários preços, né, importados,
preços atrelados ao dólar, como energia e outros, e isso ajuda a deflacionar a economia. Então, é um efeito positivo para o controle da inflação e ajuda a dar um espaço maior para o Banco Central. O que eu acho que o Banco Central está fazendo de uma maneira correta, é ter cautela com esse movimento, né? Justamente por se ver essa instabilidade de política americana, de se ver o que o Federal Reserve, o Banco Central americano, vai fazer com a própria taxa de juros, é um outro parâmetro importante, mas eu diria que, sem sombra de dúvidas, né, tudo mais constante, todas as outras variáveis que explicam a inflação paradas, o efeito de um dólar mais fraco sobre a inflação no Brasil é positivo, de uma deflação, uma diminuição do crescimento de preços, e isso ajuda o Banco Central, abre espaço para o Banco Central reduzir mais as taxas de juros. E, Aod, só para aproveitar a tua presença luxuosa aqui nessa sexta-feira, o Aod, para quem não o conhece, já tem uma experiência absolutamente brilhante, um histórico, um currículo absolutamente brilhante, já passou por casas das mais importantes do planeta, como JP Morgan, já passou por grandes bancos como BTG Pactual, já passou pelo setor público, por exemplo, na Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. Olhando para tudo isso que está acontecendo, Aod, vou te perguntar, talvez a pergunta mais difícil que eu já te fiz aqui na televisão. Até onde será que Donald Trump vai conseguir ir? Será que ele vai ser interrompido por decisões judiciais, como a gente viu hoje? Ou será que vai ser a popularidade que vai acabar influenciando nas decisões da Casa Branca? Pergunta difícil mesmo, Naka, mas assim, para não fugir da responsabilidade aqui da opinião, eu acho que é a popularidade. Eu acho que é a popularidade. Eu continuo achando que os Estados Unidos é uma democracia sólida, com instituições funcionando. A prova de que instituições continuam funcionando é que o Banco Central americano, com toda a pressão que recebeu de Trump para baixar juros, para intervir, continua fazendo a política que foi estabelecida há bastante tempo, procurando reduzir a inflação. Agora, a Suprema Corte americana, mesmo com maioria de juízes conservadores, votou pela normalidade e pela aplicação da lei, né, que muito claramente dizia que para esse tipo de mudança tarifária o governo americano tinha que consultar o Congresso. Agora, o Trump, pela personalidade que ele tem demonstrado, ele vai continuar agindo da mesma forma, criando esses fatos, brigando, indo para cima, tentando outras alternativas. Então, assim, o que pode, eu acho, segurar e estabilizar, e ao estabilizar a política macroeconômica americana, a política internacional, é uma estabilidade que a gente enxerga importante para o mundo, como todos os Estados Unidos é a economia mais relevante do mundo. Eu acho que é o cenário eleitoral, é o eleitor médio americano, eventualmente uma resposta agora nos midterms, né, nas eleições intermediárias, talvez isso é o que consiga segurar um pouco esse ímpeto de mudanças drásticas a toda hora que o Trump vem impondo para a economia global, não só para os Estados Unidos. Muito bem, talvez então seja a vida do dia a dia que possa impor aí parâmetros para Donald Trump. Aod Cunha, colunista do CNN Money, obrigado por poder conversar com a gente nesta sexta-feira e dar uma luz neste dia tão confuso na economia global. Aod, obrigado. Ótimo fim de semana, meu caro. Obrigado. Ótimo fim de semana para você também, Naka. Tchau, tchau.